magos e magas, eu sou o Den, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar sobre esse novo poder que o Asta acabou de adquirir, a nova espada que ele acabou de utilizar e também a técnica que ele utilizou com ela, mas não só isso também. Iremos falar sobre alguns dos segredos dos poderes demoníacos em Black Clover. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes no vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, eu sempre tento trazer aqui o quadro de perguntas e respostas, pra assim a gente conversar um pouco sobre as dúvidas que vão surgindo de acordo com os capítulos que vai lançando do mangá. Essa semana não é diferente, a gente tem então algumas perguntas pro vídeo de hoje, começando com a pergunta do João Vitor. Essa espada que o Asta usou, a técnica nova, é nova? Qual o poder dela? Basicamente, não é necessariamente uma espada nova, é a Metsuma no Tsurugi. Sim, é a espada destruidora de demônios, a terceira espada que o Asta utilizou, aquela espada que surgiu com o Elfo Lich e depois foi pra dentro do Grimório do Asta e assim se tornou uma lâmina de anti-magia. Essa no caso era capaz de cortar maldições. E agora ela teria virado uma espada completamente nova e isso, na verdade, foi uma pequena modificação que aconteceu nela graças ao poder da anti-magia. E acontece que essa espada, como a gente pode ver pelo menos próximo ao cabo, ela teve uma modificação física vinda da anti-magia. Então é a mesma espada que o Asta sempre utilizou, mas ela agora estava modificada de alguma forma. A anti-magia conseguiu mudar a matéria da espada. Além disso, agora ela tá completa de magia, bem parecido com o que o Asta faz com a Black Divisor, mas nesse caso com a Metsuma no Tsurugi, como ele sempre fez, ele vem utilizando técnicas de longa distância. E ele então utilizou essas técnicas para surpreender os demônios Lilith e Namar, enquanto atacava de longa distância ao mesmo tempo de curta distância, utilizando a Black Divisor. Mesmo assim, não é uma espada nova, é uma espada antiga modificada. A questão aqui é, agora que o Asta tem a sua forma de união, agora que ele tem a sua nova transformação, e ele já conseguiu modificar essa espada, será que agora ele aumentou os poderes de quebrar maldição? Afinal, como a gente sabe anteriormente, ele não conseguia destruir as maldições de Loropética nem as do Henry. Mas agora, com esse novo poder, será que ele consegue? Será que essa nova espada agora consegue cortar completamente maldições demoníacas? Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. Eu quero saber o que vocês acham sobre os novos poderes dessa espada. Será que agora ele já tem poder o suficiente para salvar tanto Loropética quanto o Henry? Comenta aí. A próxima pergunta do vídeo de hoje vem do nosso Hokage, Naruto Uzumaki. As máscaras dos demônios do Night quebraram porque eles foram destruídos? E olha, inicialmente pelos vazamentos do mangá, não dá pra gente saber o que realmente aconteceu. A gente precisa guardar o capítulo 288 pra ter certeza sobre o Night, se ele vai comentar sobre isso, mas eu acredito que não. Eu acredito que no caso as máscaras não tenham quebrado por causa da ligação com os demônios que acabaram perdendo a vida, mas na verdade elas quebraram porque a forma de união havia sido quebrada, porque a gente sabe que quando os demônios estão em sua forma menor, eles não estão utilizando aquela máscara. Eles utilizam no caso quando o Night os convoca com todo o seu poder, ou quando ele utiliza a forma de união. Então eu acredito que nesse momento as máscaras estão quebradas, porque os demônios perderam boa parte do seu poder naquele confronto. Eles ficaram muito fracos, além de serem golpeados pelos poderes de Lilith e Namar. Então com isso as máscaras acabaram se quebrando e a forma de união também se desfez completamente. A forma de união acabou se quebrando também. Mesmo assim eles podem ter sobrevivido e assim com isso eles só precisam se recuperar e as máscaras iriam se recuperar também, afinal aparentemente essas são máscaras mágicas, elas são formadas de magia. Então possivelmente até o momento o Night ainda tem os seus 4 demônios ao seu lado. E mesmo caso não, como as máscaras ainda estão ali, existe a possibilidade de agora a Grey, utilizando seus novos poderes, conseguir curar completamente os demônios também. A próxima pergunta do vídeo de hoje vem do Henrique Machado. O Gimodeiro gosta do Night? Eles fizeram um contrato de amizade também? E olha, não necessariamente. O Gimodeiro, o Night, todos os demônios do Night, na verdade, criaram um grande laço com ele durante todo o passar do tempo que tiveram juntos. Afinal, como a gente sabe, os demônios no submundo, eles vivem em batalhas e vivem sendo maltratados pelos demônios que têm um ranking maior. A gente viu o próprio Lieb falando sobre isso e agora no anime isso também foi contado com mais detalhes. Mas voltando, todos os demônios do Night passaram muito tempo com ele. E ele fez esse contrato da forma como ele conhecia. Como a gente viu quando a história do Night foi realmente revelada de verdade pra gente, ele ficou muito tempo estudando o mundo demoníaco e também os contratos demoníacos, isso de acordo com o conhecimento que a sua família possuía. Então ele aprendeu aquela forma de fazer o contrato, vencendo o demônio e assim pegando todo o seu poder pra si. Então aparentemente ele fez os contratos dessa forma, dessa maneira, e assim ele conseguiu todos os seus poderes. Mas depois disso, e principalmente depois do que aconteceu com seu irmão Morgan, ele deve ter criado um laço gigantesco com os demônios que estão ao seu lado. E assim então eles passaram a querer proteger o Night também. Além de, como eles mesmos disseram, o Night mostrou um mundo completamente novo, que era muito diferente do submundo. Assim então, eles criaram um grande laço. Mesmo assim, o contrato do Night não foi um contrato de amizade. Afinal, existe até mesmo a possibilidade dele nem saber que esse tipo de contrato demoníaco existia. Afinal, ele só tinha o conhecimento que foi descoberto pela sua família, e também o modo deles de fazer os contratos e conseguir os poderes demoníacos. A próxima pergunta agora é do Luciano Augusto. Qual o ranking dos demônios do Night? São de nível baixo? E não, os demônios do Night não são de nível baixo. Como a gente sabe, existem 4 rankings demoníacos no submundo, e no Night, no caso, tem os
demônios que são do ranking médio. Eles não são do ranking alto nem do ranking superior, mas também não são do ranking baixo, ou seja, eles já possuem mais poder mágico e eles já têm um maior conhecimento de como utilizar este poder. Mesmo assim, eles não são de alto ranking, como por exemplo, aparentemente era o demônio Zegrid, e também não são de nível superior como são aqueles que estão na árvore de Qliphort. Mesmo assim, um demônio de ranking médio já é mais poderoso do que a maioria dos magos, e isso a gente viu a própria Dríade falando. Ela falou que os magos que aprenderam agora a utilizar a magia suprema dos elfos e utilizam a magia verdadeira poderiam acabar tendo desvantagem contra demônios de ranking médio. Então com isso a gente sabe que a maioria dos magos nem mesmo poderia tentar os enfrentar. E o Knight tem 4 desses poderes demoníacos ao seu lado, ou seja, é muito poder. A próxima pergunta agora é da Michelle Martins. Agora que o Morris pegou os poderes da Loropetka pra ele, a Noelle pode ter o espírito elemental da água, e eu acredito que ele não pegou necessariamente os poderes da Loropetka pra ele. Ele fez uma cópia do conhecimento da Loropetka e talvez parte do seu poder, porque a gente sabe que aquele mundo mental aparentemente é mágico, então sim. Ele pode ter feito uma cópia do seu poder, mas ele não pegou o poder mágico dela pra ele. Ele não consegue utilizar a magia da água, então possivelmente a Loropetka ainda tem os seus poderes mágicos, assim ela ainda tem o seu contrato com a Undine. Ela ainda continua sendo a guardiã do espírito elemental da água e ainda continua sendo uma das magas mais poderosas a utilizar esse poder mágico, pois como a gente viu, ela praticamente controlava um reino inteiro com a magia da água. Ou seja, a Loropetka ainda continuaria ao lado de Undine, e como a gente sabe, o espírito elemental da água pretende ficar todo o tempo no reino de Heart, ou seja, ela ficaria com a próxima rainha também. Então agora resumindo, é muito difícil que a Loropetka perca esse poder e que a Noelle venha a ter. E mesmo se a Loropetka tivesse perdido seu poder, a Undine provavelmente ficaria em Heart ainda. Por fim, agora a pergunta do Nathan Cabral: por que a Tríade ganhou 2 poderes mágicos e o Knight não? E novamente a gente fala sobre a forma como o contrato demoníaco do Knight foi feito. Não foi dito pra gente se a família Faust sabia como trazer demônios que utilizavam a magia de sombra pra assim fortificar ainda mais a própria magia do Knight, ou se esses demônios eles se uniam à magia de sombras e assim aumentavam o poder da magia de Knight, trazendo novas formas de utilizar de acordo com o atributo de cada demônio. Mas eles não utilizaram outras magias além das sombras, então não dá pra saber exatamente isso. Se o contrato do Knight apenas possibilita ele utilizar o poder mágico, a mana do demônio, e assim aumentar muito seu poder, ou se o demônio tivesse outra magia ele seria capaz de utilizar. E existe sim essa possibilidade, porque ele tentou fazer o contrato com Lucifugus, um dos líderes do submundo. Ele não conseguiu fazer isso, mas Lucifugus manteria com ele a magia do tempo. Sendo assim, então talvez o Knight também tivesse a magia do tempo naquele momento, mas não foi especificado pra gente. O que a gente sabe é que o pai do Knight ele sabia que Lucifugus tinha magia temporal, então ele poderia saber que Modelo, Wagner, Plumed e também Slotus, eles tinham uma magia de sombras assim como o Knight, e assim todos eles seriam compatíveis no mesmo poder mágico. Mesmo assim, isso não foi especificado pra gente ainda no mangá. Mas comenta aí embaixo se você tem outras dúvidas e perguntas, e também o que você tá achando do arco atual de Black Clover, das grandes batalhas que estão acontecendo e dos novos poderes que estão sendo apresentados. Afinal, agora todos os magos eles estão ficando incrivelmente poderosos para enfrentar grandes inimigos também. Vocês acreditam que agora vão ter outros inimigos capazes de enfrentar os novos poderes dos magos de Clover? Comenta aí embaixo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!